Muito bem, caros alunos, caras alunas, eu sou o professor Fábio e eu vou começar hoje uma aula sobre gêneros literários ou como que a gente pode dividir a literatura. Acho que o mais importante é vocês pensarem que isso é uma maneira que a gente divide a literatura em tipos. Primeiro, quando a gente chama de gênero, nós estamos falando, que eu já comentei em outro momento, de formatos que são estáveis. Então, o que é lírica, o que é épica, o que é tragédia, o que é drama, são formas estáveis. Porém, há algumas classificações que a gente vai ver por aí e que elas são empregadas até hoje, ainda que a gente recontextualize muita coisa. Então, vamos começar. Primeira coisa que a gente tem que entender o que é um gênero literário. Gênero literário ele é muito mais ligado ao formato que a obra ele é composto. A obra que ela é composta, aliás. A gente tem que pensar sempre o seguinte: quando você pensa, por exemplo, num romance, quando você pensa numa poesia, ela entra nos gêneros literários. O que acontece aqui é que toda essa definição de gênero ela faz muito sentido até o século XVIII. Porque tudo que você tinha que escrever, você tinha que seguir lá uma fórmula, tinha que seguir um roteirinho, como apregoava lá o Aristóteles no Arte Poética, ou simplesmente Poética. Tá? Esses nomes podem mudar de acordo com a tradução. Então, assim, quando a gente fala de gênero literário, a gente está falando de forma como é escrito. É o que acontece quando você está tomando contato com a literatura. Por exemplo, quando você pega um poema, como que você sabe que é um poema? Inicialmente porque ele é escrito em versos, que é uma linha embaixo da outra. Como que você sabe que é uma prosa? Porque você tem parágrafos. Então, isso é a definição de gênero no sentido mais clássico. E essa definição ela não surgiu à toa. Elas vão surgir na Grécia. São os gregos que vão dar nomes a essas definições. Só que para os gregos, a princípio, só existia poesia. Você não tem muita prosa na Grécia, pelo menos não prosa que é levada como literatura. Então, quando você pensa em épica, quando você pensa em lírica, quando você pensa em drama, você está falando de gêneros que são derivados da poesia. A própria peça teatral, até o período do século XVII, ela era escrita como um poema. Shakespeare, por exemplo, se você pegar no original, todas as falas rimam. Então, isso vai acontecer porque a arte poética, por isso que o livro do Aristóteles chama Poética, também, ou Arte Poética, era considerada a forma mais elevada de escrita. A prosa era guardado para documento, era guardado por uma série de coisas. Então, quando a gente vai falar sobre as definições de literatura, a gente está falando de definições que são colocadas lá na Grécia, mais especificamente do livro Poética do Aristóteles, ou Arte Poética, vocês podem achar com esses dois nomes. E é um livro interessante porque muitos dos conceitos são válidos até hoje. A gente tem assim, por mais que a literatura tenha evoluído muito ao longo dos séculos, há conceitos que não vão morrer tão cedo. Por exemplo, o conceito básico de poesia continua o mesmo. Ainda que você tenha um poema concreto, que eventualmente usa formas, você tenha poesia sonora. Então, essas coisas não mudam. O que acontece, na verdade, em literatura é você tem conceitos que eles ficam cada vez mais amplos. Então, coloque isso na cabeça de vocês. O que acontece com a definição de gênero da Grécia não é que ela vai desaparecer, ela vai ficar maior. Até porque há conceitos que a gente vai desenvolver ao longo da história que os gregos não tinham. Então, tem muita coisa quando vocês vão pensar em literatura grega, em literatura latina, que no caso é a literatura dos romanos, que eles fazem baseado na realidade deles. E é algo que vocês precisam pensar um pouquinho quando a gente fala de gênero literário. Toda a definição do que é ou não é literatura, esse enorme debate do que é ou não é literatura,
é muito mais ligado ao próprio contexto de produção. Então pensem com cuidado, com carinho nisso. E aí, quando a gente está pensando no Aristóteles, a gente tem que lembrar do Arte Poética ou Poética simplesmente. Os dois nomes, como eu falei para vocês, funcionam. E o que ele vai dizer? Ele diz que toda literatura imita a realidade. Esse é um conceito, e aí que vocês precisam pensar como que é o conceito lá na Grécia e como que vai ser esse conceito hoje, chamado de mimesis também. Mimesis ou mimesis é a imitação da realidade. O que acontece para o grego é que quando ele pensa em imitar a realidade, não é que ele vai descrever a realidade como ela é. Isso é um erro muito comum quando as pessoas pensam nessa ideia. O que os gregos, na verdade, eles vão pensar? Os gregos vão pensar o seguinte, que a realidade é o seu ponto de partida para começar a retratar a literatura. Então, quando você pensa, por exemplo, vamos imaginar uma história como Harry Potter ou como O Senhor dos Anéis, são histórias fantasiosas. Mas pode ser qualquer história fantasiosa que você imaginar. Pensa no seguinte, quando você pensa nessa história fantasiosa, essa história ela não foge da realidade que você conhece. Por mais que na nossa realidade não tenham bruxos, não tenha mágica, não tenha elfo, não tenha um anel, a gente tem que pensar que os eventos ali você reconhece como coisas que poderiam rolar na vida real. É por isso que muita gente consegue associar a literatura com o mundo real. Por exemplo, você tem lá no Senhor dos Anéis a batalha do bem contra o mal. Muita gente pode entender também que aquilo é uma referência à Segunda Guerra Mundial, e que de fato é. Quando você pensa no Harry Potter, você tem lá uma sociedade extremamente opressiva e um bruxo que quer fugir disso. Então é uma batalha do que seria, indo um pouco para o campo político, do progressismo contra o conservadorismo. E não que isso necessariamente seja uma intenção do autor muitas vezes. Às vezes vai ser, às vezes não vai ser. Mas isso mostra o quanto que a literatura reflete a realidade, por mais fantasiosa que seja a história. Quando você pensa, vamos lá, num poema, o poema ele fala de sentimentos. Quando você pega, por exemplo, uma canção muito melosa, por que aquilo te toca? Porque aqueles sentimentos você também possui. Pode ser que você não os vivencie com alguém, mas você possui porque você é um ser humano. Então, a literatura retrata essas realidades. Quando o Aristóteles disse isso lá no Arte Poética, é claro que ele não pensou que isso chegaria nesse ponto. Mas quando você para pensar hoje, o conceito de imitação da realidade acaba indo para esse lado. Então, isso está claro. Você tem que pensar então que a literatura ela é uma retratação da realidade. A realidade é o ponto de partida. Nela você enxerga a literatura. Na prática, qualquer forma de arte vai um bocado nisso. É que a literatura, por ela ser escrita, ela tem um grau de abstração gigantesco. Então, repensem um pouco em algumas ideias aqui. Aí, qual a divisão que os gregos vão dar para os seus textos? Eles vão dividir em épico, em lírico ou em dramático. Eu já comentei isso em algum outro momento, acredito eu, ou talvez tenha alguma outra aula, que você tem esses textos épicos, textos líricos, esses textos dramáticos, que é uma divisão clássica. Hoje a gente enxerga que isso são mais formas de você abordar do que necessariamente formatos. Por quê? Pensem comigo no seguinte. Quando você fala de gênero épico, você está pensando na poesia épica, ou deveria pensar nisso, mas hoje você fala de épico e pensa na história de aventura. Não está errado. Não é o mesmo conceito que o grego colocava, mas faz sentido.
Quando você pensa em lírico não é só coisa que vai ser acompanhado com música. As letras de música elas são líricas. Você tem lirismo no teatro. Então, a gente ressignifica um pouco. E o dramático é um caso à parte que eu vou comentar mais para frente. Então, essa divisão ela funciona da seguinte forma. Você tem um molde e você tem uma ideia. Para que você consiga transportar essa ideia, você tem que seguir aquele molde. Então, por exemplo, você quer contar uma história, você vai lá para poesia épica. Você quer falar do que você está sentindo, daquela dor de cotovelo que você está tendo, daquele pé na bunda que você tomou, você vai na lírica. Você quer contar uma história grandiosa, uma história que vai mudar as pessoas, aí você vai para o teatro. Então, você tem essas coisas que são formatos fixos. E interessante, quando a gente para um pouquinho para pensar, eles não morrem. Sobretudo o gênero dramático não é um gênero que vai acabar tão cedo. Pelo menos não é assim a proposta. Então vamos ver um pouquinho como que esses gêneros se caracterizam. A gente fala de épico, a gente está falando de história de herói. Ponto. Só que o conceito de herói para o grego não é o mesmo conceito que a gente vai ter para herói hoje. Eu já vou explicar um pouquinho para vocês. Originalmente, a épica era uma poesia voltada para contar a história dos grandes heróis dos seus povos. Tanto que o gênero épico ele surge na literatura oral. A gente até diz muitas vezes que a épica é uma das primeiras formas de literatura da humanidade. Então, por exemplo, você tem lá a história do Shakespeare, não, a história do Hércules. O Hércules é um herói, dentro do padrão grego. Você pensa, você vai para a Mesopotâmia, você tem lá o Gilgamesh. Você tem as histórias do Velho Testamento, são histórias épicas lá na Bíblia. Então, a ideia de épica é você pensar no seguinte, você tem feitos que são extraordinários. E eles são realizados por pessoas que representam o seu povo. Por isso que a gente chama de herói clássico. Então, a narrativa, a maneira de você contar a história, ela vai mudar, porque depois você vai ter a novela que surge um pouco antes da Idade Média, mas na Idade Média ganha muita força. Você vai ter depois o romance, que é uma junção da épica com o teatro, o drama do teatro, que eu vou falar um pouco melhor quando a gente for falar de drama. Então, quando a gente pensa na questão da épica, hoje ela é muito mais ligada a contar uma história. As pessoas falam muito hoje as sagas, né? Eu acho, inclusive, esse termo horroroso. Por quê? A saga, originalmente, era um tipo de história épica. Era uma história contada lá nos Edas, lá do povo nórdico. Então, quando você juntava essas histórias dos povos nórdicos, você tinha a chamada saga. Então, a gente muda um pouco a ideia de saga, porque parece que é uma compilação de livros de aventura, por uma questão mais mercadológica. Ela não tem esse apelo que você vai ter aqui na questão da épica. Mas lembre-se que, na prática, qualquer história que você conte, que não seja encenada, aliás, você vai ter um gênero épico. Alguns autores vão colocar que o épico também trabalha com a questão de universalidade, quer dizer, você vai trabalhar com questões que são universais. Isso daí fica para um outro momento, para uma outra aula, para explicar o que é o que não é universal. Então vamos ver aqui, porque eu falei sobre heróis. Mas o que é um herói? A gente tem que parar para pensar que o conceito de herói também ele muda de acordo com a época. Então, quando a gente fala sobre heróis, quando a gente fala sobre épica, quando a gente fala de um monte de coisa, essas paradas aí, a gente está falando sobre narrativa de feito extraordinário. Inicialmente, depois isso vai mudar também um pouquinho. Então vamos ver aqui um pouquinho dos tipos de herói. O primeiro herói que a gente conhece na história da literatura, é claro que não são só esses. Eu vou colocar aqui 3 tipos de heróis que são muito comuns, mas dependendo de quem você vai estudar, eles dividem mais isso daqui. Por exemplo, os americanos,
Eles gostam muito de dividir o herói de acordo com algumas funções. Então você vai ter o herói trágico, o femme fatale, você vai ter o herói cômico. Isso são divisões dos americanos. E também para quem pretende, sei lá, algum dia escrever roteiro, sei lá, para quadrinhos, para jogos, para filmes, ou fazer um livro de aventura, o americano, na questão de escrita criativa, ele vai dividir heróis em bloquinhos. Inclusive, eu até tenho um livro sobre construção de personagens, que é um livro em inglês, e agora eu não vou lembrar o nome, preciso até pegar aqui na minha estante para ver. Ele comenta um pouco desses recursos para você construir herói, mas não é o caso aqui. Então, o herói clássico, ele é o herói da tradição oral. Então, toda história de tradição oral é uma história épica, clássica. Desde uma lenda que tem um negócio de um herói e tudo mais. E o que representa o herói épico? Eu acho que esse que é bom que vocês guardem na cabeça. O herói épico, ele representa o seu povo. Então, quando você tem, por exemplo, a vitória do Hércules contra a Medusa, na verdade é a vitória do Hércules que representa a vitória do povo grego. Quando você pensa lá no Perseu, que ele mata a Medusa, aquilo é a vitória de um povo contra a natureza, no caso do povo grego. Quando você tem a vitória na guerra de Troia pelo Aquiles, é o povo grego que venceu a guerra de Troia. Porque a gente entende que as histórias épicas, elas de fato aconteceram em algum lugar do tempo. São eventos que já aconteceram. Tanto é que quando você pensa no Lusíadas, que é o que a gente vai estudar em Renascimento, é uma história que já aconteceu. Só que para ela se tornar uma história épica e esse personagem virar um herói clássico, o fundo histórico se perde, ficam só os feitos. E a partir daí, cada um que pega essa história recria, porque vai falar da vitória de um povo. A gente pode pensar, por exemplo, em histórias de heróis clássicos. Você tem a boa parte das histórias religiosas, são histórias de heróis clássicos. Quando você pensa em histórias ligadas a lendas, que falam de mitos de fundação e tudo mais, como Rômulo e Remo, que fizeram a Roma e tudo mais. Só que aí a gente vai avançar um pouquinho no tempo e nós vamos ter um segundo tipo de herói muito frequente, que é o herói romântico. O herói romântico ele surge no século XIX. Surge também com a criação do romance, que é o gênero literário que vai substituir a poesia épica. E o que é o herói romântico? O herói romântico ele vai vencer o mundo. Pensem que toda a história que vocês tiverem de super-herói é história de herói romântico. Ponto. O herói romântico ele trabalha muito com aquela coisa de vencer pelo próprio mérito. Então ele vai ser o epicentro, ele vai ser o pináculo, olha que palavreado bonito, de toda a moralidade, de toda a virtude, de tudo aquilo que é voltado para o herói romântico. Então, quando você pensa no herói romântico, ele vai lutar por um mundo melhor. Ele vai salvar o mundo, ele vai salvar a garota, ele vai ficar rico, não importa. Ele vai conseguir isso fruto do próprio trabalho, fruto do próprio esforço. Então é sempre ele contra o mundo. Do contrário do herói clássico, que o herói clássico muitas vezes é ele contra os deuses, ele contra a história, o herói romântico é a vitória do indivíduo. Isso vai surgir porque no século XIX você tem a burguesia assumindo a sua posição de comando, a implementação das teorias liberais que depois vão dar origem ao capitalismo, e para essa burguesia, o que valia a pena mesmo era o herói vencer pelo mérito, vencer pelo esforço, vencer pelo trabalho. Só que esse herói, ele vai sofrer um revés aqui, porque vai ter o surgimento do chamado herói moderno. E esse herói moderno, ele se opõe ao herói romântico, porque
que vai acontecer? Na verdade, a gente chama ele também de anti-herói. E muita coisa que vocês chamam de anti-herói não é anti-herói. Fiquem ligados nisso. Quando você pensa no herói moderno, o herói moderno ele é uma pessoa do dia a dia. É uma pessoa comum. E na realidade, quando a gente para pensar, não existe essa divisão de bem e mal que vai existir no herói romântico. É no romantismo que o herói passa a ser bom e o vilão sempre ser ruim. O anti-herói, que vai dar origem ao herói moderno, ele é uma pessoa do dia a dia que tem seus próprios interesses, tem suas próprias hipocrisias, tem suas próprias falhas de caráter. E não é um herói que você simpatiza, mas você entende. E aí você vai ter uma diferença muito significativa. Enquanto o herói clássico era uma forma de você contar a própria história, o herói romântico era uma forma de você falar de virtudes. Tanto que as histórias românticas você se identifica com o herói, porque é aquilo que você gostaria de ser. Só que o herói romântico é um herói extremamente raso. Ele não tem aprofundamento psicológico, porque ele é um herói de ação, ele é um herói de feitos. O que vale para o herói romântico é o que ele faz, não tanto o que ele é. Porque o que ele é tem que aparecer nas ações. Isso é um resquício do herói clássico. Já o moderno, o que importa é o lado psicológico. Ele é um herói muito mais profundo. Então, quando você trabalhar com anti-heróis, você tem que pensar que anti-heróis são sempre heróis extremamente profundos. Porque você precisa desenvolver um lado psicológico para que ele faça sentido, uma vez que ele é baseado num herói, uma pessoa do dia a dia. Ele é uma pessoa comum, aliás. E aí, se vocês pararem para pensar, quando Aristóteles fala de imitação da realidade, o herói clássico imita a história, o herói romântico imita os desejos das pessoas, e o herói moderno, o anti-herói, imita o mundo. Então, eu sempre pensei nisso. Agora, para a lírica. O gênero lírico é basicamente poesia. Tem esse nome porque na Grécia, você, quando compunha poemas sentimentais, você tinha que fazê-los para serem musicados. Tanto que uma característica muito legal do poema grego é que o poema grego não tem rima. Rima vai surgir no latim. Por conta que mesmo que você tenha duas línguas que não têm sílaba tônica, o latim vai preferir a rima como forma de manter a cadeia sonora. Tanto que sonoridade para a poesia faz muita diferença. Então, qual que é o objetivo do gênero lírico? É você apresentar o que você está sentindo. Tanto que para os gregos, a lírica era considerada uma forma menor de literatura. Eles preferiam a épica. A lírica ela era muito mais para o cara ir treinando, para a pessoa ir praticando literatura, ou realmente quando ela precisava expressar alguma coisa que ela sentia. Então, a poesia épica, enquanto ela se preocupava com um tom solene, a poesia lírica começava a trabalhar com a figura de linguagem, com a sonoridade, com a assonância, com a literação, com o esquema métrico. Então, isso que vai acontecer na questão do texto lírico. E o texto lírico na Grécia, e também no Renascimento, que é uma retomada dos valores gregos, tem uma série de divisões. Poema no formato clássico, você tem rondô, você tem terça-rima, que são aqueles poemas com estrofes de 3 versos. Inclusive depois, num outro vídeo, eu vou explicar um pouco os conceitos de verso, estrofe, refrão, com alguns exemplos. Na poesia, o que você tem de forma clássica é a elegia, que era um poema para homenagear os mortos, a écloga, que eram poemas de temáticas voltadas ao campo, ao pastoril, a ode, que é onde de fato você começava a expressar uma coisa quase próxima do tom épico. A ode, ela tem assim uma estrutura muito bacana, porque tem estrofe, antistrofe, épodo. Então ela é bem grande a ode. E no século XVI, chega em português, vindo lá do século
XV, se eu não estou enganado, porque eu não lembro se século XV ou século XIV, porque eu não lembro se o soneto surge em 1300, no século de 1300 ou no século de 1400. Eu não lembro agora do lado Petrarca quando que é o ano que ele cria o soneto. Mas o soneto é um desenvolvimento italiano, que é tradicionalmente dividido em duas estrofes com 4 versos, totalizando 8 nos quartetos, e você tem duas estrofes com 3, que seriam os 2 tercetos, totalizando 14 versos. No caso do soneto, ele tem uma estrutura clássica que é muito interessante, que você tem a apresentação da ideia principal no começo, e nos últimos versos você tem que encerrar essa ideia. Então, essa é uma divisão clássica e tradicional. A gente, modernamente, não precisa mais usar isso. A gente, inclusive, tem poemas que simplesmente você só acumula versos e faz estrofes disso que você achar melhor. E aí vamos falar do teatro. Teatro são textos para serem encenados. Parece meio óbvio isso, mas qual é essa diferença de você ver uma história dramática e você ver, por exemplo, sei lá, um texto épico ou uma história sendo contada? O que vai acontecer é que o gênero dramático ele não tem alguém para contar a história. Ele não tem um narrador. Você vê a história acontecendo e a preferência, no caso do drama, é pelo diálogo. O teatro valoriza muito mais o diálogo e as expressões dos atores, muito mais do que a própria construção de história. E o gênero dramático, ao ser encenado, ao ser visualizado, você se integra com aquela história. Tanto que isso vai ter um nome em grego que para nós chega como catarse. O que é catarse? Ou catarsis no grego? Deve ser catarsis, né? Não tem sílaba tônica no grego. A catarse, que é o objetivo do teatro, é você colocar para fora todas aquelas emoções ruins e com isso você sai renovado. Tanto é que o teatro na Grécia ele era usado muito para contar a história dos deuses. Então, olha que coisa interessante. No teatro grego, você tem lá a história dos deuses, Poseidon, Prometeus. Você tem história também do Hefestos. Todas as histórias dos deuses eram contadas no teatro. Se não era dos deuses, eram de grandes reis, também contadas no teatro. Já a épica, ela era guardada para contar os feitos dos heróis. É claro que com o tempo isso foi se modificando. Mas mesmo na Grécia isso foi se modificando com o tempo. Você vai ter histórias mais voltadas para coisas mais morais, mas enfim. Mas a ideia inicial é que você tinha a história dos deuses no teatro e a história dos heróis na épica. E quando você assiste uma peça, quando vai chegar ali no terceiro ato, que vai chegar no momento que a história vai se desenrolar e vai terminar, você fica num momento de tensão tão forte que aquilo te deixa angustiado, depois você se liberta. Pensem nos filmes que vocês já assistiram. Muita gente, por exemplo, quando assistiu lá o último filme dos Vingadores, sentiu assim uma emoção, uma empolgação quando houve a vitória. Isso é normal, isso é catarse. Pensa quando você está assistindo um filme de suspense e você no final descobre o que está acontecendo, aquilo te deixa aliviado. Isso é chamado de catarse. Quando você está vendo uma comédia e você começa a dar risada, aquilo começa a te fazer sentir melhor. Isso é catarse também.
vamos ter a tragédia. A tragédia é um teatro voltado para as grandes personalidades, os grandes reis, os deuses, heróis, eventualmente vão ter heróis também. Isso só dá uma mudada quando a gente começa a entrar no medieval. Eu vou falar um pouquinho sobre as transformações do teatro depois. Então, a tragédia é uma forma que você tem de apresentar eventos ligados vamos dizer assim, a moralidades. Então, sempre que você vai ter uma tragédia, ela vai ter que acabar de um jeito muito ruim, quase sempre com a morte. E as mortes, elas ocorrem por fracassos morais. Então, quem vai trabalhar muito isso, inclusive, é o Shakespeare, que ele vai pegar muito isso nas peças dele, nas grandes tragédias dele. Mas os gregos faziam isso. Então, por que de repente você tem a queda do Prometeus, lá, que trouxe a chama para a humanidade? Porque ele se compadeceu da humanidade, e essa compaixão não é um sentimento que os deuses aprovavam, porque os deuses viam o ser humano como um desdém. Então, a história dele, que ele vai ficar acorrentado e vai ter lá o pássaro comendo o fígado dele, é justamente isso. Então, é extremamente trágico. Mas a comédia, que a comédia ela busca o riso. E normalmente ela acontece com as pessoas comuns. São coisas muito ruins que acontecem com as pessoas comuns, só que ela não tem um final trágico, ela não tem um final funesto, não tem um final melancólico. Então, o que vai acontecer é você começar a dar risada porque essas pessoas também são pessoas comuns ou são pessoas rebaixadas ao comum. Então, o teatro da comédia grega funcionava também dessa forma. Tanto que por isso que as máscaras lá da comédia e da tragédia são colocadas como símbolo. E por que elas são um símbolo do teatro? Tem uma curiosidade aqui. Porque na Grécia, vocês têm que imaginar que as peças elas eram encenadas nos coliseus. Tenta imaginar se você fosse ver um filme, a gravação de um filme, num estádio de futebol. Você não ia conseguir enxergar bem os atores, não ia conseguir entender muito bem o que estava acontecendo. Então os atores usavam máscaras para representar esse sentimento, para que todo mundo pudesse ver. Então, por isso você tem a tragédia e a comédia na forma de máscaras. Uma máscara sorrindo, uma máscara chorando, porque são as duas facetas do teatro clássico. E esse teatro clássico também vai sofrer algumas modificações. A gente tem o teatro medieval, que ele é composto por uma série de coisas, mas os dois tipos mais comuns do teatro medieval é o auto e a farsa. O que é o auto? O auto são histórias de cunho religioso. Então são histórias voltadas para ensinar preceitos da religião. Isso é muito comum na Idade Média. Por quê? Porque você tem que pensar que a maior parte do povo era analfabeto. Como que você ensinar sobre a Bíblia? Você faz peça de teatro. Então eram encenações para contar a vida dos santos, para contar sobre o pecado, sobre não pecar nessa situação, porque isso era muito mais eficiente do que você pedir para as pessoas lerem a Bíblia. Lembrando que as Bíblias no Ocidente elas eram escritas em latim, eram traduções da Bíblia grega, que a primeira Bíblia mesmo ela é em grego, a Bíblia como a gente conhece para o cristianismo, e era lido a Vulgata, e a Vulgata o padre só rezava em latim. E aí, imagina um pessoal que era analfabeto, não fazia a menor diferença, as pessoas estavam lá porque tinham que estar. Então o alto era uma forma que que a pessoa da Idade Média contava essas histórias. E você tem a farsa também. A farsa já entra no chamado teatro leigo, que é o teatro não religioso. Embora, como qualquer coisa na Idade Média, era premiado pela religião. A farsa são histórias de moralidades. Normalmente você tem um tema, você tem um mote que vai sendo desenvolvido ao longo dessa história. Então, por exemplo, você tem lá a farsa de Inês Pereira,
que é lá do Gil Vicente, que é muito famoso, uma farsa muito famosa. E ela nasce de um verso que é: antes um burro que me carregue a um cavalo que me derrube. E aí vai contar a história da Inês Pereira, que ela se apaixona por um cara que é muito rico e tem um rapaz que é muito pobre que gosta dela. E esse cara muito rico se casa com a Inês e maltrata ela muito. E então esse cavalo que vai derrubando a Inês Pereira é esse cara muito rico. Esse cara mais pobre, que era gentil, que era amoroso, ele é o burro. E que servia para Inês Pereira. Na transição da Idade Média para o Renascimento, vai começar a surgir um gênero chamado comédia dell'arte, que é, na verdade, vamos dizer assim, uma continuação do teatro de rua medieval. Eu não coloquei aqui nos tipos de teatro, porque se eu colocar teatro de rua é um formato, não é vamos dizer assim, um modo de você fazer teatro. O teatro de rua era porque você muitas vezes não tinha palco, não podia ensinar na igreja. Mesmo os autos e as farsas também sendo ensinados em praça pública, o teatro de rua medieval ele era um outro esquema, era diferente para você classificar ele como teatro autônomo, porque ele era mais variado. A mesma coisa que você falar que, por exemplo, videogame é um tipo de modo de você jogar. Você não vai dizer que, por exemplo, você joga um videogame. Videogame é o genérico. Você joga um Xbox, você joga um PlayStation, você joga algum videogame da Nintendo, você joga no computador. Mas então é assim que a gente entende a questão do teatro medieval. Só que dentro desse teatro medieval surge a chamada comédia dell'arte, que é um teatro de improviso. Então os personagens não eram fixos, o enredo tinha só algumas partes, e da onde você tem o que é o principal do comédia dell'arte é o romance entre o Pierrot e a Colombina. Isso é do teatro da comédia dell'arte que surge na Itália, nessa transição para o Renascimento, porque no século XIV a Itália começa a passar por uma transformação de revisitar a cultura clássica. E nisso vai surgir a comédia dell'arte, as comédias dell'arte, aliás, que a única coisa que você contava era um romance entre o Pierrot e a Arlequina, que é feito para não dar certo. E personagens que vão entrando nisso, e era tudo feito de improviso. Aí você vai ter um monte de coisa no teatro. Você vai ter o teatro jesuítico, que também tinha a função de ensinar a religião para os índios. Veja como que o teatro é importante como uma ferramenta educativa. Quando você vai ensinar para os índios lá no Renascimento, lá na época das navegações, não adianta você colocar para o índio ler uma Bíblia, que você tinha que ensinar em latim, tinha que ensinar conceito, não era fácil. Então o que eles faziam? Eles ensinavam. E nesse ensinamento que você mostrava para eles a história de Jesus, a história dos santos, igual se fazia nos autos. Aí vai ter o teatro do romantismo, que é um teatro, vamos dizer assim, mais refinado. Ele é uma versão, vamos dizer assim, é uma versão muito parecida com o que vai ter no romance. E no século XX vão começar a surgir o que a gente chama de teatro pós-moderno. Nós começamos com o teatro do absurdo, do Brecht, que é um teatro que não busca catarse. Então, quando a gente fala do teatro do Brecht, a gente está falando de um teatro voltado para a catarse. Não voltado para a catarse. Ele é voltado para a crítica social. Tanto é que é muito comum no teatro do absurdo os atores interagirem com o público. Porque a ideia do teatro do absurdo é que você tire todos os elementos de teatro e deixe só a história. Tanto que, por exemplo, o teatro convencional tem a cortina. A cortina é muito importante no teatro convencional porque ela que marca a passagem de cenas, ela que permite a troca dos atores. No teatro do absurdo você tira isso. Não tem cortina, não tem palco, propriamente dito. É tudo parte da narrativa, tudo parte da história. E o Antonin Artaud vai inaugurar também o Teatro da Crueldade, que é um teatro feito por pessoas que não são atores.
E ele é voltado para criticar as questões sociais. Ele é um teatro, inclusive, ele é muito visceral. Ele é bastante triste nesse sentido. Então, quando a gente está falando dessas coisas do teatro, dessa evolução toda, a gente está chegando nisso. E antes de eu encerrar, então, essa aula, que já está maior do que eu gostaria, mas o assunto gêneros literários é bastante extenso, tem algumas coisas que eu preciso, então, aqui retomar. Então, o gênero literário, ele é um modelo, uma forma fixa, uma forma estável de composição textual, que ela começa a se desfazer um pouquinho no século XIX, mas os conceitos básicos são sempre mantidos. A literatura, ela nunca vai abandonar formas, ela amplia formas. Tanto que o texto épico continua existindo, o texto lírico continua existindo, o texto dramático continua existindo. Quando vocês pensarem, por exemplo, em filmes, filmes são parte do gênero dramático. Na verdade, mistura um pouquinho isso. Videogames muitas vezes vão ser gêneros épicos, porque vão contar histórias de heróis. Quando você pensa, sei lá, vamos pensar aqui em alguma coisa como uma letra de música, uma letra de música vai ser um gênero lírico muitas vezes, porque aquilo fala de sentimentos. Ou vai ser épico quando conta uma história, como vai acontecer, por exemplo, com as canções da Legião Urbana, ou coisas que você tem personagens identificáveis. Então, modernamente, a gente ressignifica muita coisa. E era isso que eu tinha, então, para falar nessa aula para vocês. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Um grande abraço e nos vemos na próxima aula.